Sejam muito bem-vindos a mais um review de tênis de corrida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Alves, sou fisioterapeuta esportivo e aqui no canal Fisioterapia Esportiva, além dos reviews de tênis de corrida, falo também sobre esporte, saúde e performance. Então, se esses assuntos são do seu interesse, não deixe de se inscrever no canal e já curte esse vídeo que é para ele atingir cada vez maior número de pessoas. Vamos para o vídeo. Muito bem, o vídeo de hoje é sobre ele, Mizuno Hyperwarp Elite. A Mizuno extinguiu a linha antecessora à Hyperwarp, que é a linha da Rebellion. Esse aqui é o Rebellion Pro 3, então ele tinha uma entressola aqui já meio cortada, né? Que foi uma jogada que a Mizuno fez de não deixar ele um proibidão. Então ela faz esse corte mais agressivo, deixa uma angulação que ela brinca um pouco mais com o nosso centro de equilíbrio, já jogando um pouco mais a nossa carga, o centro de massa para frente. Então ela faz com que a nossa biomecânica seja alterada, fazendo com que a gente ataque um pouco mais de médio pé para antepé. Esse aqui é o Rebellion Pro 3, que tinha também a versão Low. E com esse modelo eu corri a Maratona de Valência de 2025. A princípio um modelo bem agressivo, que eu cheguei a fazer um review sobre ele, falando que ele é um tanto quanto instável, principalmente para um perfil de corredor que seja um pouco mais pesado, que tenha um ataque mais com o retropé. Então falando que ele era uma máquina, mas com algumas ponderações, fazendo com que ele não fosse tão democrático. Pois bem, linha Rebellion aparentemente será extinta da Mizuno, vindo aqui com a linha Hyperwarp, com 3 modelos: Hyperwarp Pro, Hyperwarp Elite e o Hyperwarp Pure. Pois bem, ele que fica sendo o intermediário. Vamos agora para um pouco mais de detalhes, considerando que eu já fiz o review Primeiras Impressões, um vídeo sobre Primeiras Impressões, e agora sim vamos lá para o review completo. No Elite, nós temos na entressola um composto de TPE mais PIBA. Qual que é a grande diferença de ser somente um desses compostos? Que é justamente a Pure, que seria o modelo acima, e a Pro, que seria o modelo abaixo. Se fosse somente o PIBA, nós teríamos muito mais reatividade, porém um desgaste um pouco maior. Se fosse somente o TPE, seria um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais firme, porém mais durável. Então esse composto associado também à placa de carbono, nós temos aqui um equilíbrio um pouco maior. Então é justamente a proposta do Hyperwarp Elite. Então que ele tenha a sua responsividade, que ele utilize de leveza de material para que tenha resposta. Então ele namora aí com essa parte da performance, mas ninguém quer pagar um preço elevado em um tênis e ele se desgastar tão rápido. Então, para que ele possa ser um pouquinho mais estável também, que isso o TPE vai auxiliar, e seja macio na medida certa, junta aí o PIBA junto com o TPE, montando um composto que seja um pouco mais equilibrado, e a placa de carbono auxiliando assim na propulsão. Então percebam que ele tem um recorte aqui vindo para essa região do antepé um pouco mais angulado, né? Então é uma geometria que também auxilia na propulsão por conta dessa angulação aqui de ataque do antepé. Na verdade, ataque não, de propulsão na região do antepé. Então, em resumo, entressola com placa de carbono, que vazado na região medial, na região lateral não vemos, TPE para aumentar um pouco mais durabilidade, e o PIBA, que é o Mizuno Energy XP, para dar um pouco mais de maciez, um pouco mais de conforto e responsividade. Eu acho que quem vai se dar bem com esse tênis, pelo menos a minha sensação, e aí tem muito da entressola nisso, são aquelas pessoas que gostavam de tênis lá atrás, os tênis mais firmes, o famoso tênis para canela seca. Então pessoas mais leves, que gostam de tênis um pouco mais firme, justamente pelo fato de ele não ser tão macio.
Muitos tênis atuais de placa de carbono, os tênis de performance, acabam utilizando de espumas que são muito macias e um pouco mais altas. E fazem com que esse tênis seja realmente muito macio, espumas muito macias. Não é bem o caso do Elite, justamente pelo fato dele utilizar desse composto, deixando o tênis um pouquinho mais firme. É uma batida seca? Eu não diria isso, mas é muito mais firme comparado aos demais tênis dessa prateleira. Então, eu acredito que quem vai gostar desse tênis vai ser aquela pessoa que não gosta tanto de tênis muito macio. Então, esse eu acho que já é algo que a gente poderia dizer. O drop são de 3,5 milímetros, sendo 38 atrás e 34,5 na frente. Então, fazendo com que ele não seja um tênis proibidão. Tudo bem que para o amador isso é um tanto quanto indiferente, mas sempre válido dizer aqui. Então, são 2 pontos que conferem um pouco mais de estabilidade para ele, considerando que o cabedal, a gente vai destrinchar ainda sobre isso, é bem molinho, não possui grandes estruturas. Então, 2 pontos que auxiliam um pouco mais a dar estabilidade para esse tênis, que são o fato da entressola não ser macia demais, e ele dá essa sensação de estar mais no chão, né? De novo, não é uma batida seca, mas ele é um pouco mais firme, né? Comparado aos demais dessa prateleira. E ele tem uma forma um tanto quanto mais larga, principalmente na região do antepé. Percebam que aqui no centro, na região do médio pé, ele já afunila um pouquinho mais, então ele fica um pouquinho mais estreito, mas na região do antepé ele é um pouquinho mais largo. E isso auxilia um pouco mais no quesito estabilidade. No quesito durabilidade, eu comentei que a entressola, ela não é somente em piba, ela tem também o TPE, auxilia ele a ficar um pouquinho mais durável, mas falando sobre durabilidade, a gente tem que vir também para a região do solado. Então, nós temos várias pequenas camadinhas de borracha, então vários pontinhos emborrachados na região do médio pé para antepé, que isso auxilia tanto no sentido de aderência quanto de durabilidade, e apenas 2 pontos, um lateral e um medial, de emborrachados na região do calcanhar. Certamente essa região vai se desgastar bastante. Para fazer esse review, esse tênis ele tem 60 km rodados, algo próximo a isso, né? Então eu quis usá-lo um pouco mais, só que não quis chegar nos 100 e poucos quilômetros, como eu chego em alguns outros modelos, porque na minha visão ele é um tênis de performance realmente. Então acho que 60 km já está o suficiente para que eu possa dar uma opinião um pouco mais concreta aqui para vocês. Então eu acho isso algo muito positivo, apesar de conferir um pouquinho mais de peso para esse tênis, sim, mas ele é muito leve, então isso não influencia tanto. Agora, poderia ter um pouquinho mais de preenchimento nessa região, porque certamente aqui vai se desgastar bastante. Mas o que eu tive um pouco mais de desgaste, comecei a ter 60 km, é somente nessa região aqui lateral. Num somatório, eu acho que isso está algo bem positivo, né? Então, é o tênis mais durável? Com certeza não, mas ficou muito leve e isso auxilia um pouco nessa durabilidade. E eu citei sobre estabilidade, então percebam que ele é um tênis que não tem grandes estruturas no seu cabedal, porém uma base um pouquinho mais larga. Então essa estabilidade poderia ser muito comprometida se ele fosse mais alto. Então é um tênis que é um pouco mais baixo, uma espuma que fica na medida, fica um tanto quanto firme, não fica macia demais e um pouquinho largo, principalmente nessa região do antepé. Então isso auxilia na estabilidade. Por quê? Porque não tem estruturas no cabedal e um contraforte muito molinho. Isso poderia deixar esse tênis muito instável. E pensando em saúde, uma coisa que eu sempre comento é pessoas que são muito pesadas, ou porque têm sobrepeso, ou porque são altas demais, tem muita massa muscular, densidade óssea elevada. Isso tudo a gente está falando de pessoas pesadas, não necessariamente pessoa que tem somente um sobrepeso. Então são fatores que eu sempre oriento. Veja se um tênis mais estruturado não vai ser mais indicado para você, tá? Então aí alguns pontos para que vocês possam considerar se estiverem pensando em adquirir esse modelo.
E agora sim, vindo para esmiuçar um pouco mais o cabedal, ele, na minha opinião, é muito legal, muito bonito. Então percebam que ele é todo translúcido, o logo grande da Mizuno na lateral, aqui Hyperwarp, Elite, e na região medial o logo da Mizuno também bem fusionado dessa região, e é um logo que não confere grande estabilidade, grande suporte para esse material. Então percebam que aqui na região do antepé, ele também todo vazado, temos um preenchimento a mais nessa região. Não chega a ser bem uma biqueira, mas um material que fica um pouquinho mais firme, um pouquinho mais resistente para essa região onde ficarão a ponta dos dedos. Mas eu acredito que seja um tanto quanto resistente o material, apesar de ser bem translúcido, bem fininho, mas eu acho que é um material muito bem projetado. Mas, como ponto negativo, ele não confere grande suporte. E isso, como eu disse, acaba sendo um ponto negativo nesse quesito de abraçar bem o pé. Mas se é um tênis de performance, não dá para ter tudo, né? Vindo para a região do contraforte, percebam que ele tem apenas um material um pouquinho mais rígido nessa região lateral, nessa região medial, porque fora isso ele é todo flexível, né? Então um contraforte que não vai garantir grande estabilidade para essa região, e apenas uma faixa aqui vertical que também deixa um pouquinho mais rígido, mas que é totalmente flexível, tá bom? Então alguns pontos aí a serem considerados: é bem ventilado, é uma trama muito bem desenhada, particularmente eu achei muito bonito, mas que não vai garantir tanto suporte. Se você estiver procurando por isso, por um pouco mais de suporte, abraçar um pouco mais o tênis, talvez esse não seja o modelo indicado para você. O colar do tênis possui um preenchimento de espuma bem fininho, não é algo que incomoda, eu sinto que nessa região fica bem confortável. Tá? E vindo para a língua e amarração do tênis, nós temos aqui um cadarço serrilhado, cadarço muito bonito, e nós temos aqui os furos ilhoses: 1, 2, 3, 4, 5 e um sexto furo. Eu recomendo sempre utilizar todos os furos dos passadores ou ilhoses, que eu acho que dá um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de suporte para o pé. Mas sei que algumas pessoas também não utilizam, mas essa é a minha opinião. E a língua, ela é bem fininha e não é fixa nas laterais do cabedal, então ela fica solta, e realmente é uma língua muito fininha, né? Eu particularmente até gosto de um pouquinho mais de estrutura, porque se aperta muito firme o cadarço, a gente sente realmente no peito do pé, mas não é algo que compromete. Agora, uma coisa que eu havia comentado nas primeiras impressões que eu realmente não entendi, não sei se é somente um detalhe, que é o seguinte: aqui na língua nós temos o tradicional, né, um furo que auxilia na estabilidade para a língua não ficar sambando, e depois nós temos um mais para lateral, que sinceramente não entendi o porquê desse passador aqui na língua ficar somente na lateral. Não dá para passar para os dois lados, né, o cadarço, passa só de um lado. Então não entendi muito a funcionalidade disso, não sei se é somente realmente um detalhe, né, mas é algo que eu não entendi. Enfim, não faz grande diferença também, né? Ele chega ao Brasil por R$ 2.300. Eu, particularmente, acho um preço elevado. É um modelo que deixo bem claro aqui sempre para vocês, que eu não recebo os tênis das marcas. Esse, inclusive, eu ganhei de um paciente super querido. Mas, particularmente, eu acho um preço salgado, né? 2.300... Eu acho que alguns outros modelos estão um pouco à frente dele, principalmente se a gente está falando desses tênis de performance, o tênis para fazer a minha prova que eu estou treinando há tanto tempo, enfim. 2.300 eu acho um pouco puxado, mas o caro, barato, eu sei que é relativo, assim como a estética, por isso que são dois
pontos que eu não destrincho tanto, não comento tanto aqui nos meus reviews. E falando justamente sobre a estética, eu particularmente achei o tênis lindo, porém ele é bem clean, né? bem limpo, as cores que vieram até o momento para o Brasil, que nesse caso em especial, eu acho que faltava um tchan a mais, sabe? Faltou um pouquinho de cores que destacassem mais, até mesmo porque tá saindo do Rebellion, que era um tênis super diferente, que inovou bastante, e mudando drasticamente para cores bem neutras, que particularmente me agradam, mas será que vão chamar tanto a atenção assim do público? Não sei, mas deixo aí para que vocês também possam refletir sobre isso. Então, deixo aqui para vocês, comprariam esse modelo? Quem já teve experiências com qualquer um dos 3 tênis da linha Hyperwarp, não deixe de comentar aqui para que a gente possa, de fato, contribuir com outros corredores interessados em tênis de corrida, em especial na família Hyperwarp e também no Elite. Caso tenha alguma dúvida e eu possa contribuir, por favor, deixe aqui nos seus comentários. Críticas, elogios são sempre muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever no canal, porque assim você acaba contribuindo para que eu possa trazer cada vez mais vídeos como esse aqui para vocês. Um grande abraço, bons treinos e até mais!